Shalom aleikum salá para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo aí um comentário neste vídeo, neste canal, neste link lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Este é um trabalho dos órgãos oficiais do canal Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olam, ou se não, no link Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, este é o órgão oficial também do canal também chamado Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Este é o canal lindo e maravilhoso que o Senhor Jesus, o Yeshua, vos concedeu. Vamos fazer aí mais um comentário. Somos aí comentarista, arqueólogo, bribista, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista grego, comentarista também da palavra da história bíblica, né? Também somos aí, né, historiadores, né, da palavra de Deus para a glória do Senhor. Isso mesmo. E também a gente falamos também sobre história, sobre culturas também, as culturas bíblicas, que são mais de 12 culturas bíblicas que contém dentro dos textos bíblicos, dentro da Bíblia, dentro do livro sagrado. Mas eu já quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança para vocês, e esperança e paz sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Yeshua Yamashiach. Também quero cumprimentar a vocês com Shalom Lahema, Lahema Shalom, com paz e prosperidade com paz, em nome de Yeshua Yamashiach. Então vamos para mais um comentário das lições bíblicas dominical do nível 3, da lição 3, que será realizada no dia 16 de janeiro, cujo temos aí comentários diversos sobre a revista dominical e fazeremos aí os mais aí de 12 comentários sobre as lições bíblicas da nova edição, ou glória. Vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, para mais uma enquete da revista dominical Lições Bíblicas. O tema-chave do texto que a gente vamos estar esmiuçando é a palavra cujo tema é a inerência da Bíblia. Isso mesmo, a inerência da Bíblia. A inerência da Bíblia. O que seria esta palavra inerência da Bíblia? Inerência da Bíblia. O que é inerência da Bíblia? O que seria isto? Na observação, vamos observar 3 pontos interessantes antes de a gente começar a falar da inerência da Bíblia ou das Escrituras. Vamos usar uma base baseado no livro de Mateus 5, verso 18, que diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhuma gota ou útil se omitirá da lei, sem tudo que seja cumprido. Então, meus amados irmãos, pode passar céu e terra, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra do Yeshua e Yamashiach tem que se cumprir. A base para isto está baseada no livro de Mateus 5, verso 17 até o verso 21. Ou se não, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 15 até o 17. A segunda observação, ou melhor dizendo, a terceira observação, o que é a inerência da Bíblia? É o conceito que o texto buscamos pelo ouro, como uma filosofia de uma mina que cava até encontrar o ouro, mostrando o quanto vale aquela mina na sua busca do ouro, dentro da palavra sagrada que é a Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, usando uma filosofia, a Bíblia
é como uma mina que contém ouro, pedras preciosas e diademas, diamantes. Enquanto nós cavamos, enquanto nós buscamos dentro dos textos bíblicos, dentro dos textos originais, achamos minas de ouro, achamos ouro dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, como um filósofo, vou filosofar aqui para vocês entenderem. A palavra de Deus é como um ouro refinado para nossas vidas. O melhor e puro ouro refinado para nossas vidas. Cuja esta palavra, ela nos refina, nos modela para a glória de Deus. Então vamos para o primeiro ponto de vista da palavra inerência bíblica. A inerência bíblica é um verbo que traz a sua veracidade das escrituras sagradas. Primeiro ponto de observação: a Bíblia não falha e não erra. A Bíblia não falha e não erra. Segundo ponto de observação: a Bíblia é a verdade que diz tudo. É a verdade que diz tudo. A Bíblia Sagrada. Segundo ponto de vista: o uso do conceito da palavra inerência bíblica. Primeiro ponto de observação: a Bíblia é a inerência da doutrina que primeira fala sobre a Bíblia, que contém alguns erros. Será que a Bíblia contém alguns erros? Será que a Bíblia não contém nenhum erros? Vejamos bem, um ponto de vista meu, evangelista André Santos. A palavra segundo é uma coisa que eu não gosto muito de utilizar. Muitos pastores, presidentes de ministérios, congregações, pregadores, evangelistas, ombreiros, gostam de usar a expressão segundo. Quando eu estou dizendo diante do Senhor, diante de Deus, diante de Jesus, eu não uso a palavra segundo. Eu faço de tudo para eu não usar segundo. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem que ser primeiro em tudo. Então vai aí uma observação para todos aqueles que estão vendo este vídeo. Comece a observar as pessoas pregando, comece a observar as orações, quando se fala oração em segundo, quando se fala ao Senhor como segundo, se apresenta ao Senhor Jesus como segundo, se apresenta a Deus como segundo. Vamos parar com isso. Vocês que cometem este erro de verbete, ou conhecido erro de ideia, né, de verbos, né, que quer dizer palavras, né, de expressão, temos que cuidar de nós mesmos e cuidar de você mesmo. Porque se você ensina errado, e esse ensinamento continua, e esse ensinamento seja contínuo, essa pessoa vai aprender desta forma e para depois se esclarecer da melhor forma, vai ser difícil. Para isso é para vocês. Quem entende como Deus como segundo? Deus não pode ser segundo. A expressão que é utilizada como segundo, que traz dentro da revista bíblica, também eu não concordo. É uma ideia, né, minha, né, um pensamento meu, né, é um comentário meu, né, sobre esse sentido de trazer sempre como Deus como segundo, a expressiva como segundo. Mas melhor que a gente temos que compreender é que Deus temos que usar o verbo como primeiro. A gente temos que usar Deus como primeiro em todos os lugares, em todo momento. É como uma expressão dizer assim: eu vou ali segundo a vontade de Deus. Não posso usar um verbo assim. Eu tenho que dizer assim: primeiro a vontade de Deus. Entendeu? Primeiro eu vou ali na vontade de Deus. Então ele que vai permitir se eu vou ou não. Não tem essa ideia de segundo. Não, eu tenho que colocar Deus como primeiro. Usar o verbete, o verbal, a expressão segundo, em outros tipos de ideia, em outros tipos de conceitos.
Mas diante das escrituras sagradas, a gente não podemos colocar o verbete como segundo. Expressar Deus como segundo, expressar Jesus como segundo. Então, isso é uma ideia minha, um comentário meu particular sobre esta ideia que traz a revista Blíblica, na ideia como Deus como segundo, né? Não que ela está falando que Deus é segundo lugar perante nós, não. Estou dizendo a expressão que nós utilizamos quando nós usamos a questão de Deus como segundo, a questão de Jesus como segundo. Quando nós expressamos alguma coisa, como a palavra que eu acabei de expressar, eu vou ali segundo a vontade de Deus. Não, eu vou ali a primeira vontade de Deus. Eu vou ali pela primeira vontade de Deus, se Ele permitir, entendeu? Agora vamos continuar ao terceiro ponto de vista da Bíblia, divinamente inspirada, e ela não pode conter erro, certo? A Bíblia não contém erro, claramente, concordo com isso, eu assino. Porém, temos que observar algumas coisas, porque nessa publicação, nesta explicativa da revista dominical, devemos observar duas coisas. Sabemos bem de verdade que a palavra de Deus é divinamente divina e inspirada e ela não contém erro de Deus, certo? Não contém erro. Agora, porém, vamos entender outras coisas, uns detalhes interessantes. A Bíblia, ela contém erro sim ou não? Se ela fala que não tem segundo erro, então estamos sendo os hipócritas e são um erro de tradução ou tradução aos textos e frases dentro da palavra de Deus. Então, a gente temos que observar que existe erros de traduções, como também. Então, quando nós observamos como um professor, como um teólogo, eu sei, a Bíblia não contém, porque a questão divina inspirada, esta expressão que eleva, que não contém nenhum erro. Eu entendo isso. Mas, porém, meus amados irmãos, professores, teólogos, bacharéis, temos que entender que a Bíblia contém alguns erros. Se a gente não falar que contém alguns erros, nós somos hipócritas. E que seriam esses erros? A gente temos que explicar a ideia desses erros. Não explicar que a Bíblia divinamente inspirada, ela contém erro. Não é esse detalhe. A questão inspirada, divinamente inspirada por Deus, ela não contém erro. Agora, a questão dos tradutores que escreveram ela, alguns detalhes, realmente, erros de tradução, erro de frases escritas, entendeu? Nesse pensamento, erros de traduções, de textos e de frases. Por exemplo, a palavra Miguel, dentro do livro de Daniel, não existe. Na Bíblia hebraica não existe o nome Miguel. Sabe o que existe dentro da Bíblia hebraica? Michael. Em português do hebraico, a palavra Michael é Misael, o arcanjo Misael. Você não sabia disso, né? Então fique sabendo. Se a gente for observar também, Maria não é Maria, mãe de Jesus. No original é Miriam. E aí, como que fica? Quando nós utilizamos Maria, a gente estamos utilizando o verbo grego, traduzindo Miriam para o grego, como Maria. Porque Maria é o nome grego da mãe de Jesus. Você também não sabia, né? Então, existem vários erros, ou melhor dizendo, quando nós olhamos para a questão originais dos textos, a gente começamos a ver algumas coisas. Aí temos que avaliar essas coisas. Por quê? Porque nome é caráter, nome é presente e futuro de uma pessoa. É que nem Jacó. Para nós é Jacó, mas para Jacó, para nós é enganador, suplantador, mentiroso. Mas aí se eu falar para você que não é. Porque o nome original de Jacó não é Jacó, é Iacove.
E a palavra Yaakov significa aquele que agarra com firmeza o seu chamado. Olha só a diferença. Então isso são só os detalhes que estou esclarecendo para vocês. Agora o segundo ponto de vista, por causa desse erro de traduções que não tiram a inspiração e a excelência da fé humana. Olha só, do homem da fé humana. A inspiração divina e a excelência da palavra de Deus não sai por causa de alguns erros de traduções. Isso que eu quero te dizer. Agora, seria eu dizer que não contém erros de traduções. Um professor que tô nem aí. Eu vou ensinar o que está ali, pronto, acabou. O que está aqui e não posso falar a verdade. Não, jamais. Eu tenho que falar a verdade, falar que existe sim alguns erros de traduções, alguns erros escritos de verbete, alguns textos, frases escritos, entendeu? De expressão errônea. Isso eu tenho que dizer, mas não é isso que vai fazer tirar a inspiração divina excelente da palavra de Deus. Como também a autoridade divina de Deus. Isso também não tira, não tem como tirar. Ela é uma regra de fé que contém poder, autoridade, inspiração de Deus, que é a palavra de Deus. Isso, sem dúvida. Agora vamos ver ao terceiro ponto de vista. Qual é os erros que tem? Erros de traduções. Frases em uma mitologia, ou melhor dizendo, etimologias erradas. Quando nós usamos uma etimologia erradas e como nós olhamos uma tradução errada. Isso mesmo, traduções, né? Tradições erradas ou etimologia erradas. Quando nós fazemos uma etimologia errada, a gente acabamos cometendo aquele erro. E como nós usamos uma hermenêutica errada, ou como nós usamos uma homilética errada, quando nós usamos uma figuração de linguagem errada, ou alguma expressão, né, de expressar o uso da expressão textual de uma ideia errada. Quando eu olho para meu pensamento sem fazer uma pesquisa total, né, fazer uma pesquisa no seu todo. Temos que fazer uma pesquisa circular ao seu todo, para poder compreender de melhor forma aquele texto ou aquela história. Quarto ponto de vista da Bíblia. A Bíblia é a verdade e o verbo da verdade. No hebraico, quando nós utilizamos a palavra emitir, quer dizer confiável e correto. A palavra no hebraico verdade vem da palavra emet. Emet quer dizer confiável e correto. Correto e confiável. Quando nós começamos a observar este pensamento, esta escrita está baseado no livro de Salmos 12, verso 6, como também Salmo 19 e verso 8. Agora, olha só que interessante. O que John Wesley disse e escreveu. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existe qual falsidade, então é a Bíblia. Não é um livro da verdade de Deus. Esse aqui, o John Wesley, com todo respeito e amor e carinho por este homem de Deus, é que esquecemos de analisar a questão hebraica, aramaica e grega. E também quando nós vamos olhar as traduções feitas pelo homem, as traduções. E quando nós também olhamos a questão da verdade de Deus, a essência divina não é tirada, realmente não tem como se tirar, porque a Bíblia realmente é a verdade, confiável e não contém erro na verdade de Deus, na verdade de Jesus. Isso não tem como dizer que não é verdade, é verdade. Existem evidências. Você olha para a sepultura de Jesus, ele não está lá.
enquanto outros a gente olhamos não tá. Então a gente começamos a entender que a Bíblia não é uma falsidade. O livro de Deus não é uma mentira. Então, irmãos, o que eu estou dizendo aqui são verbetes, são traduções, são tradições, são etimologias, são frases, são alguns textos que, se a gente não buscar na questão original, a gente compreendemos errado e trazemos ao povo, à igreja, os escolhidos erradamente. Exemplo de que deram para falar que a Bíblia, maior, minúsculo, tradução, como também é o nome. Então a gente temos que ver a maior realidade que a gente temos que ver dentro da Bíblia é as traduções, né, traduções e os nomes, para a gente não cometer uma interpretação ignorância, né? Ser ignorante nessa ideia. Agora, o quinto ponto de vista, o que é inerência bíblica? É a doutrina primeira do qual a Bíblia não contém erro, que significa que ela é a verdade em tudo, afirma sobre a essência de Deus, sobre a essência de Jesus e sobre a essência do Espírito Santo de Deus. E isso mesmo é a verdade confiável, a verdade confiável e correto. Isso sim. Então vamos lá. Ao sexto ponto de vista do texto bíblico, que tem a ideia de inerência, esteja presente no livro de João 10 e versículo 35, como também João 17, verso 17. Está uma base sobre essa questão da ideia da inerência. A sétima ponto de vista dos manuscritos autográficos são, ou melhor dizendo, manuscritos são chamados originais do texto gráfico que põe a autoria bíblica como autoridade máxima. Livro de Filemão, capítulo 1 e versículo 19. Ao oitavo ponto de vista são os manuscritos apógrafo. O que são manuscrito apógrafo? São cópias dos manuscritos originais que são chamados de apógrafos. Então, é isso aí, meus amados irmãos. Este é mais um comentário das lições bíblicas de número 3 do dia 16 de janeiro. Aqui quem fala é o evangelista André Santos e que este comentário seja de relevo espiritual, crescimento na sabedoria, crescimento na graça para a glória de Deus. Evangelista André Santos deixa vocês com Shalom Aleichem, Maleikum Salam. Curte, se inscreva neste canal lindo e maravilhoso para a glória de Deus. Shalom.